Quer saber como é a vida de um exportado, meu amigo? Então deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Juliana Limassaro, que está chegando agora, últimos exportados. E faça uma maratona no Netflix não, no Sportflix. Temos vídeos muito interessantes, mas o vídeo de hoje também é muito interessante. É os 10 países que mais recebem turistas no mundo. Por que isso é importante? Você já deve ter pensado em viajar. Qual país que você pensou em ir? Será que ele está na lista? Fica aí com a gente para a gente poder ver. Vamos lá. Então, esses dados, segundo aqui o relato, eles são de 2016, porque a gente não encontrou mais recente, porque lógico, demora um tempo para analisar e tal, isso demora a divulgar um pouquinho. Então, o que nós vamos lá? Vamos falar do primeiro país. Qual é o país mais visitado no mundo por turistas? Qual você acha que é? Pausa aí e escreve nos comentários, porque eu acho que vocês não vão acertar. Eu errei. Vocês não vão acertar. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos a França. Sim, a França. A França tem diversos, né, pontos turísticos. Sim, tem a Torre Eiffel. Isso em Paris, mas nós temos muita coisa. Sim. Mas vamos lá. E no caso na França eles receberam quantos? 83 milhões de visitantes em 2016. Somente em um ano, 83 milhões de visitantes. Você imagina o seguinte, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A França recebeu recebeu mais de 1/3 da população do Brasil naquele território deles que é muito menor. Exatamente. E você também imagina que quando a pessoa está de férias, ela gasta mais do que normalmente gasta quando está morando. Sim. Então imagina quanto ela ganha com o turismo. Exatamente. E isso movimenta muito a economia da França. É um dos principais pilares, né, que é o turismo. Segundo lugar, que eu achei que estaria em primeiro. Exatamente. Vocês também, eu acho, né? Posso estar enganada. Sim. Temos os Estados Unidos. Estados Unidos recebeu 70 milhões de visitantes em 2016. Não, todos os anos. Não, todos os anos. A média deles é em 70 milhões. É. E também é interessante porque eles falam que uma das principais questões é Nova York, que vai para o Estado da Liberdade. Então você vê aí que tem muitos visitantes que visitam a Disney, a Estado da Liberdade, Nova York e outros, né, cartões postais aí dos Estados Unidos. Califórnia, entre outros. Em terceiro lugar, nós temos a nossa querida Espanha. E sim, a Espanha recebe muitos turistas. Ela recebe em média 70 milhões todos os anos, mas em 2016 ela bateu o recorde e recebeu 75 milhões. Interessante. Na verdade, ele recebeu mais do que os Estados Unidos, só que a média ao longo dos anos é menor que os Estados Unidos. Exatamente. Entendeu? Espanha, quase uma São Paulo. São Paulo que eu digo estado. É, tamanho, território, né? Isso, claro. Em quilômetros. E no caso recebeu 75 milhões, né? Claro que não, de uma vez, durante um ano. Mas, cara, é muita gente. É muita gente. Você imagina que, vamos dizer assim, e cada pessoa gastou, durante a viagem inteira, de passagem e tudo mais, 1.000 euros para ser assim... Por baixo. Por baixo. Dá aí quanto? 70 milhões? 75 vezes 1.000. Essa conta não sabemos fazer, é muito difícil, nós nunca imaginamos. Milhões, nós temos ali 750 milhões, 7 bilhões e meio, 75 bilhões. 75 bilhões. 75 bilhões. 75 bilhões de euros foi arrecadado aí por baixo em turismo. Arrecadado não, movimentado na economia, obviamente. Que não é 100% de arrecadação. Em quarto lugar, também para muito, vamos dizer assim, surpresa, porque, como, né, sempre falo, não é uma coisa normal, está a China. E por que a surpresa? Porque a China é um país muito fechado, em sentido de quê? De que você tem muitas regras a seguir para entrar lá. Você não pode usar o YouTube lá. Você não tem muito acesso à internet e tal, mas claro, tem a muralha da China, que eu gostaria de visitá-la. Tem a questão dos impérios, né, Ming e tal, não sei o que, aqueles negócios. É muito bonito. Então acredito que por isso, né, tenha tantos turistas e pelo outro lado. Se não tivesse o outro pro lado, eu acredito que teria muito mais. Não, porque é gigante, é um país imenso. É o maior país do mundo. E a média é de 55 milhões por ano. Então você vê que aí é muito interessante, né? Muita gente também. Então vamos para o quinto lugar. Em quinto lugar nós temos... a Itália. Sim, a Itália.
A Itália é riquíssima em cultura, né? Parte cultural, história, pintura, artes e tudo. E isso com certeza motiva muito aí o turismo. E cara, é incrível ver aí que a Itália tem essa proporção aí também. 48 milhões de visitantes por ano, por ano. É muita gente. E agora em sexto lugar nós temos Turquia. Você imaginou isso? Eu não imaginei, cara. Eu sei que tem paisagens muito bonitas e tudo, mas eu acreditava que outros países estivessem na frente da Turquia, sabe? Mas não estava. E foram 39 milhões de turistas por ano. 39 milhões. Em sétimo lugar, nós temos aí a Alemanha, que é um destino aí, claro que muita gente, né, acaba indo. E eu pensei que estaria à frente da Turquia, mas não, está atrás. São 35 milhões, né? Em oitavo lugar, nós temos o Reino Unido com 34 milhões de pessoas por ano. Eu achava que o Reino Unido estivesse acima dos outros, né? Mas não, estava também aí com 34 milhões. E isso no Reino Unido inclui Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Isso. Não só Inglaterra, entendeu? A Inglaterra, se fosse só a Inglaterra, teria menos. Em nono lugar, nós temos a Rússia, com 31 milhões todo ano. Também assim me surpreendeu, mas eu acredito que pela Rússia estar cercada por muitos países, isso também faz com que eles recebam muito turistas daqueles países que fazem fronteira e tudo. Como é um país continental, eles recebem turistas do mundo inteiro. E teve a Copa do Mundo, né? Mas acho isso acho que também aconteceu por conta disso. Em décimo lugar, nós temos a Tailândia, um lugar paradisíaco que recebe cerca de 26 milhões de visitantes todo ano. Também me surpreendeu. Eu senti falta nessa lista dos 10 lugares mais visitados do mundo, da Grécia, que para mim estaria ali acima da Turquia, porque todo mundo fala da história da Grécia, das ilhas gregas e tudo mais, e eu não vi ela no ranking. Portugal também não vi no ranking, que é um dos países muito visitados, só que claro, Portugal é pequeno, e aí eu não sei como é que eles fazem essa contabilidade, eu não sei também se eles... Não, são pessoas que entram todo ano. As pessoas que vão da Espanha para Portugal contam nessa estatística, talvez, não sei. Porque fazem fronteira ali e aí não tem uma contagem. Você pode circular livremente. Exatamente, não sei exatamente como é que fazem, mas tá aí. E o outro país que a gente sentiu falta aí também? Brasil! Eu sei lá. Nós temos aqui uma informação falando do Brasil, que o Brasil recebe atualmente, atualmente em 2016, em torno de 6 milhões de visitantes. Então você vê como é importante que tenha infraestrutura, que tenha segurança, que tenha, vamos dizer, um cenário atrativo para o turismo. Porque você vê, o Brasil recebe 6 milhões de habitantes e o Brasil tem uma proporção continental e tanto lugar bonito, de praia, de beleza natural, e o restante você pode tudo construir, entendeu? Então você vê aí como tá. E a França, que é um país bem menor que o Brasil, e é o primeiro da lista, recebe 83 milhões de turistas. Olha a diferença e como dá para crescer nesse sentido. Porque o pessoal sempre fala, o turismo representa muito pouco em relação ao PIB brasileiro. E eu digo, justamente por isso, você deve investir muito mais. Por quê? Se você investir muito, se você tem uma proporção pequena e você tem um valor gigantesco para crescer, você pode investir. Cada ano, mais gente acaba fazendo turismo. Porque não é todo mundo que tira férias todo ano. Mas cada vez mais pessoas têm condições de tirar umas boas férias. E o Brasil pode se tornar um destino para eles. Então pense nisso. Se você lidar com algum turista na rua, seja gentil, tente ajudar, tente entender o que ele está falando, mesmo que não seja sua língua. E, poxa, faça um esforço. E, claro, dê as dicas para que ele não passe por situações complicadas, porque isso afasta os turistas. Uma pessoa que sofreu um problema no Brasil, ele conta para 10 pessoas. O cara que normalmente teve uma experiência boa, ele vai contar para 1 ou 2. Então você vê quanto é importante ele ter uma experiência boa e não ter uma experiência negativa. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer de mais sensato e rápido para melhorar a parte do turismo no Brasil. Então, deixe seu like nesse vídeo aí, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, o que você acha disso, qual país você ficou assim, surpreso de não ver na lista, como nós. Deixa aí nos comentários que a gente gostaria de saber. Temos vídeo todos os dias, que ela não falou, às 10 da noite da Espanha e às 5 da tarde do Brasil. Quando você chegar do trabalho, tem um videozinho aí pra gente trocar aquela ideia marota. Então, até amanhã. Tchau.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to pretend